Olá, eu sou João Paulo Quintela e estamos em mais um episódio de Maestros da Bola, o maior e melhor acervo dos cearenses do esporte e do esporte cearense. Vamos conversar com Adriano Cearense, dando sequência aqui a uma história lindíssima que nós já ouvimos e já aprendemos, mas agora eu queria falar sobre esse momento do Adriano e também algumas curiosidades. A gente não falou. Quer dizer, eu só perguntei, só alimentei o povo e me alimentei também de curiosidades, mas eu queria saber, Adriano, se por acaso tem algo que eu não falei, tem algo que eu não perguntei e você gostaria de compartilhar com a gente aí que acompanha o Maestros da Bola, na tua carreira de atleta ou na tua vida pessoal, algo que você deseja falar, externar, mas que não teve a oportunidade no primeiro episódio. Uma das coisas que eu me lembro assim que eu fiquei feliz, né? Não foi concretizado, mas que eu fiquei feliz na época que eu surgi como profissional, né? Revelação do ano, por exemplo, em 92, né? Que a gente foi bicampeão. Logo também veio o convite, né? Eu fui cogitado para a Seleção Brasileira de Novos na época. Que legal. Né? Que ficou entre eu e o Mário, né? Que o Mário era do Ceará. Né? E na época eu não fui liberado para servir a seleção. Né? Eu fiquei um pouco triste, mas feliz por ser lembrado, né? Um jogador cearense, né? Porque na época que a gente jogava, tinha muitos jogadores bons, muitos craques, e a gente naquele momento ser lembrado para ser cogitado para servir a seleção brasileira. Então, é um reconhecimento, né, cara? É reconhecimento pelo trabalho. Pelo trabalho, né? E assim, eu fiquei muito feliz na época, entendeu? E foi uma das coisas que também me marcou. Cara, duas coisas. Primeiro, quais as principais lições que o futebol ensinou para o Adriano Cearense? O futebol, assim, eu aprendi muita coisa dentro do esporte, né, dentro do futebol. A ser determinado. Legal. Né, a ser determinado. Determinação. A você ser dedicado ao que você quer, né? Disciplina. Opa. Né? Disciplina, você tem que ter, no esporte você tem que ter disciplina. Né? Eu trabalhei agora há pouco no Fortaleza Feminino e uma das coisas que eu preguei lá dentro foi a questão da disciplina. Né? O atleta ele tem que ter disciplina e isso eu aprendi. E eu gostava muito, João, de observar os outros. Né? Eu ficava observando aqueles jogadores experientes, aqueles jogadores que tinham disciplina por onde passei, os clubes que eu joguei. E eu procurava da melhor forma possível imitar, copiar, entendeu? E isso eu aprendi no futebol, a ser disciplinado, horário, né? Treinamento, não enrolar nos treinamentos físicos, até porque aquilo ali eu entendi que serviria para mim. Claro. Então foi uma das coisas que eu aprendi no futebol, objetivo, foco, determinação e disciplina. Show de bola. E o segundo ponto é qual a decepção do Adriano Cearense? A gente sabe que hoje em especial, na tua época também, mas nem tanto, é um espaço de muito glamour, as pessoas idealizam demais e tal, às vezes até romantizam demais, só que nós sabemos que nem tudo são flores, sabemos que tem dificuldades, tem lutas. Alguma decepção ao longo do caminho? A decepção é a hora que você perde um título, né? Você se sente decepcionado a hora que você perde um título. É uma das coisas terríveis dentro do futebol. Motivo de alegria para uns e decepção, tristeza para outros. Só outros. Um pode ser campeão. Exatamente. Né? E faz parte, é verdade. A questão de você às vezes confiar no seu trabalho, que você gostaria de ser titular da equipe naquele momento, um momento bom, e de repente você
você vai para o banco de reserva, de repente você não é relacionado para ir para uma determinada partida. Isso se torna uma decepção para o atleta, né? E uma das coisas que eu ficava muito triste, ficava um pouco triste na época, é que assim, o jogador do Nordeste não era muito valorizado. Uhum. Entendeu? Não era muito valorizado. Hoje em dia não, hoje graças a Deus mudou. É verdade. Mudou o futebol, né? No geral, principalmente aqui no Brasil, né? E eram esses motivos que eu ficava um pouco decepcionado. Show! Recentemente você, juntamente com o Igor Cearense, se eu não me engano, você dirigiu as Leoas, futebol feminino do Fortaleza, você foi auxiliar técnico, inclusive chegaram a ser campeões em 2020. Fala dessa tua experiência e como você chegou até lá, se preparou, era o que você queria, entende que é um degrau, enfim, fala um pouco desse teu espaço, desse teu tempo também à frente do Fortaleza no futebol feminino. Tem uma história muito interessante, muito engraçada, antes de Fica à vontade. Antes de ser convidado, né, de ser contratado para trabalhar no futebol feminino do Fortaleza Esporte Clube. Quando eu encerrei minha carreira, eu fiz um curso de treinador pela Centrefus, né? Opa. Aqui, convidado pelo professor Edmundo, né? Conheço demais. E eu fiz o curso, né, foram 17 dias, né, um curso muito bom, foi o primeiro curso que teve aqui no estado do Ceará. E eu vivia orando a Deus, pedindo a Deus para trabalhar no futebol, nessa função. Só que foram se passando anos e a coisa não acontecia. E eu comecei a trabalhar como representante de acessórios automotivos, né? Uma empresa aqui em Fortaleza. Eu trabalhei esses anos todos. Quando foi ano atrasado, o diretor Gildo Ferreira, um cara que é meu irmão, meu amigo demais, ele me ligou e me convidou para fazer parte da comissão técnica do Fortaleza Esporte Clube Feminino, até por causa da minha história dentro do clube. Uhum. Né, que o Igor Cearense queria ter um auxiliar, queria contratar um auxiliar, e aí eu fui a pessoa indicada. Na época tinha 10 nomes, né, foi que eles me falaram, e eles me escolheram entre esses 10. E aí eu fui, né, foi uma experiência muito boa para mim, né, e eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pessoa faz uma oração, pede uma coisa a Deus, né, e você às vezes, por não conseguir, né, imediato, você às vezes esquece, mas Deus não esqueceu da minha oração, né, e Deus me abençoou. Então eu cheguei no Fortaleza, né, o primeiro campeonato que a gente disputou foi o Brasileiro da Série A2, a gente não conseguiu subir, né, mas a gente fez um belo trabalho, né, eu, o Zenga, Ronaldinho, junto com o professor Igor Cearense. E no segundo ano, né, que foi a segunda competição, que foi o Campeonato Cearense 2020, Fortaleza há 9 anos não ganhava um título. A gente fez um trabalho belíssimo, né, junto com o diretor Gildo Ferreira, né, toda a comissão técnica, a Renata Costa da Seleção Brasileira que tinha sido contratada, e nós fomos campeões. Ronaldinho, que também já passou por aqui, que também tem uma história muito especial. O Igor ainda não, mas a gente espera que ele venha. Ele vai vir qualquer dia desse. Venha logo, logo, né? Aí você saiu, mas continuou estudando e se preparando. Só um adendo aqui, você falou que quando parou de jogar, chegou a fazer curso lá com o professor Edmundo, inclusive um abraço para o professor Edmundo. E isso eu acho muito especial, porque assim, não basta ser ídolo para trabalhar no clube, você tem que se capacitar. Eu defendo muito isso. Eu defendo que os atletas precisam estar dentro dos clubes, eu defendo isso. Mas não de qualquer jeito, não porque tem nome, não porque tem história. Eu acho que a capacitação, a preparação, ela é fundamental. Você fez isso, se preparou, se capacitou, precisava de experiências e o clube te deu essa oportunidade. Saiu da função auxiliar técnico e aí continuou estudando. Como é que foi isso?
eu era auxiliar técnico do Igor, né? Sim. Esqueci até de falar. Auxiliar do Igor no profissional. E tinha o sub-18. Opa. E eu era o treinador no sub-18. Onde legal. eu disputei 2 brasileiros em Sorocaba, né? Disputei o brasileiro de 2020 e 2021. Fizemos uma bela campanha, né? A gente fez ali 2 times. Nas 2 competições fizemos 2 times praticamente em 12 dias. Né? Eu fazia muito treinamento tático com as meninas, até porque futebol é repetição. Futebol hoje é repetição, você tem que repetir treino tático, posicionamento, né? E porque hoje o futebol mudou muito. E a gente fez 2 belas campanhas, nós revelamos ali 10 atletas para o profissional. Hoje tem a Letícia, que está no Red Bull, que foi minha atleta, está na Seleção Brasileira Sub-20, foi campeã agora Sub-20. A Rebeca, que é daqui de Pindoretama. Palmeiras? Não. De Pindoretama, a Rebeca é daqui de Pindoretama. A gente posicionou, né, ajudou a Rebeca. Ela fez um belíssimo campeonato brasileiro, os 2 belíssimos campeonatos brasileiros. Foi para a Seleção Brasileira também, outra atleta foi convocada. Campeã mundial também pela seleção, Sub-17. Entendeu? Então, esse foi o nosso trabalho como auxiliar e como treinador da base do Fortaleza Esporte Clube. Eu concordo com você, João Paulo. Realmente, a pessoa não só é para estar ali dentro do clube, né? Como ex-atleta, como um atleta que teve uma história no clube. Mas a pessoa tem que ter conhecimento, tem que estar preparado para exercer a função, né? E teoricamente, a pessoa tem que renovar todos os dias, né? Conhecimento do futebol, em relação ao sistema de jogo. Hoje o futebol mudou muito, hoje é muita intensidade. Hoje o futebol é uma programação, né? São vários sistemas que você usa dentro de uma partida, né? Às vezes o treinador ele usa um sistema para atacar, ele usa outro sistema para defender. Né? Antigamente a gente jogava no 4-3-3, no 4-3-3, depois veio o 4-4-2. Então hoje você tem que ter muito conhecimento para você poder trabalhar no futebol e exercer um bom trabalho. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, é uma curiosidade, inclusive, você que nesses últimos anos estava no Fortaleza, só chegou a ver o treino do Vojvoda, né? Então, fala um pouco aí da maneira de olhar do estrangeiro para o futebol brasileiro, não só de forma ampla, mas dentro de campo. Como é o treinamento do Vojvoda, por exemplo? Eu acompanhei alguns treinamentos dele, né? Muito incrível, uma pessoa muito perfeccionista, e isso o treinador acredito que tem que ter, né? Tem que ser perfeccionista, né? E até porque hoje, como eu falei, futebol você tem que ter um bom posicionamento dentro de campo, né? Um bom posicionamento. E o primeiro treinamento que eu vi lá no CT dele ele fez um treino tático lá, com a saída com intensidade para o ataque, né? Que era a forma como ele começou, como ele mudou, né? O Fortaleza, o sistema tático do Fortaleza. E eu achei assim muito bom, uma coisa muito diferente dos outros treinadores, né? Eu lembro que ele colocou alguns pratinhos ali no campo, onde o atleta tinha que posicionar, né? E começou ali a trabalhar a bola e a saída tinha que ser em velocidade. A princípio ele deu alguns gritos ali com os atletas, que isso é normal, né? Aquela cobrança do treinador, né? E por causa disso ele mudou o sistema de jogar do Fortaleza, né? Foi feliz, está sendo feliz com isso, né? A prova é que hoje ele é considerado um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, atualmente, né? E eu acredito que o Fortaleza vai ganhar muito mais com o trabalho do professor Vojvoda. Afinal de contas, tem a melhor campanha da história do Fortaleza, quarto colocado na Série A, o que deu ao Fortaleza a possibilidade de participar de uma Libertadores, e quarto colocado na Copa do Brasil na mesma temporada.
Estou conversando com Adriano Cearense, ele que tem história em nosso esporte, em nosso futebol, nasceu na terrinha e também despontou aí para outros campos no Brasil e no mundo. Agora a gente vai para o Debate Pronto. Debate Pronto é um quadro que é sucesso, eu falo uma frase ou uma palavra e você responde com aquilo que vem do seu coração. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, roda a vinheta. Debate Pronto com Adriano Cearense. Um ídolo. Jesus Cristo. O adversário mais difícil de ser marcado. Mais difícil de ser marcado. O adversário mais difícil de ser marcado. O atacante que movimenta muito. Enfim, sem nomes, mas o atacante que se movimenta demais. Uma inspiração na vida ou no esporte? Inspiração na vida. Jesus Cristo. Bênção. Um jogo inesquecível. Jogo inesquecível. É dito que a minha estreia no futebol belga. Opa! Que eu estreiei fazendo gol. Né? Contra uma partida contra o Anderlecht, a gente ganhou de 3-0 e eu fiz o primeiro gol. Time tradicional pra caramba, né? Qual momento você gostaria de reviver no esporte ou na vida? Eu gostaria de vestir novamente a camisa do tricolor. Cara, que legal, que bênção. Qual momento você gostaria de apagar no esporte ou na vida? Momentos que eu gostaria de apagar, os títulos que eu perdi. O que significa família para o Adriano Cearense? A família é tudo. Família é tudo para mim. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho 3 filhos maravilhosos, né? A Amanda, a Adriane e o Adriano Filho. Tenho 2 netos, Samuel e Alice. O Cleito Júnior, Cleito Terror, né, que é meu genro, que jogou Fortaleza também, o atacante. Sim. Uma pessoa maravilhosa. Letícia, minha nora, pessoa maravilhosa. Né? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito pela minha família. Que maravilha. Deus. Deus é tudo para mim. Quem tem Deus, tem tudo. Show. Por acaso, algo que eu não perguntei, não falei, você gostaria de falar? Enfim, uma sentença, uma conclusão da maneira à la Adriano Cearense. Pode ficar à vontade. Eu acho que foi maravilhoso o nosso bate-papo. Né? A primeira vez que eu tô tendo essa oportunidade de conversar com você. Né? Eu só quero que Deus abençoe você, abençoe seu programa, né? Esse programa aqui maravilhoso, né? E te desejo sucesso. Eu acho que foi maravilhoso. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado de verdade. Somos gratos pela tua participação e está entrando aí na história dos episódios memoráveis do Maestros da Bola. Muito obrigado. Valeu. Ele é Adriano Cearense, tem uma história espetacular. Se você não viu ainda o primeiro episódio, eu convido você a acompanhar lá no nosso canal do YouTube, tá? Maestros da Bola, você encontra o primeiro episódio e aqui na TV Fortaleza você acompanha a cada semana um novo episódio do nosso programa. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu!